O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos, Fabrício, Sandro, todo o povo santo de Deus aqui reunido, você que ora conosco por este canal de comunicação desta nossa igreja paroquial, São José Maruípe, e de uma maneira muito querida a todos vós desta pastoral missionária. É uma pastoral que nasceu num tempo de uma pandemia, e que como formiguinha, um a um, foi crescendo. Estamos crescendo. Caro irmão e irmã na fé, é urgente entendermos que a missão é a razão da nossa vida como igreja. E para ser a igreja missionária, olha como lindo nos diz o Papa Francisco, temos que estar em saída, temos que ir ao mundo e anunciar o Evangelho. E olha, o Papa Francisco nos diz: é o Evangelho da alegria. Deus te ama. Mas é claro que nós só vamos fazer isso se nós também amamos a nós mesmos, né? Se nós nos queremos bem, se nós nos mantemos, como escutamos na segunda leitura de hoje, unidos, fortalecidos, revigorados, para cumprir o que nos foi comendado. Vai trabalhar na minha vinha. Não vou, não quero, não vou fazer missão, vou ficar quieto no meu canto. Mas você sabe que o fundamento da sua identidade a Cristo, a igreja que nós somos, ela é missionária, e ela nasce para esta particularidade, que o missionário do Pai Jesus Cristo veio ao mundo, instaurou o reino, e a congregando, por fim disse: ide e evangelizai.
Ide todos vós, que me abraçam, que me aceitam, que acolhem o reino. Ide, fazei todos meus. E é claro que então, se nós temos a consciência da igreja que nós somos, nós vamos, mesmo dizendo não, nós vamos fazer. Agora, o difícil é quando a gente fica bem sorridentezinho, né? Assim, que bacana, isso mesmo. Pode deixar que eu vou fazer tudinho certinho, né? E depois não faz. Como uma igreja discípula missionária de Jesus Cristo, a nossa vida de discípulos e discípulas em missão é também como assim o Senhor, o missionário do Pai, nos ensinou, também nós, por Ele, fazemos a vontade do Pai. E a vontade do Pai qual foi? É aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Ide, vós filhos meus, filhas minhas, filhas, filhos e filhas, desculpa o erro. Ide trabalhar na minha vinha, ide ao mundo, anunciar a boa nova. E qual a boa nova que nós anunciamos? Se olhamos Jesus Cristo, nós anunciamos a boa nova da compaixão. Então, quando nós saímos de nós mesmos, nós vamos ao mundo. Mas não é o mundo num contexto só de uma localidade geográfica, mas é o mundo do seu conceito, né? De amor, de pessoa, de corações. Nós vamos aos corações levar esta compaixão, misericórdia e amor que vem de Deus em Jesus Cristo, com as nossas atitudes também amorosas, compassivas e misericordiosas para todos. E isso é um grande desafio para a igreja de hoje, porque é como que mediante um mundo que é um turbilhão de confusão, e a gente sabe como tantos corações hoje se encontram, olha, que é mais fácil a gente não se envolver. Mas se nós não nos envolvemos, deixamos de ser igreja. Se nós não amamos, que igreja somos? Se nós não agimos com compaixão e nos fortalecemos na unidade entre nós, para podermos, no mundo de hoje, ser este sinal misericordioso de Deus, qual a razão da nossa adesão a Cristo? Se Ele nos congregou, nos ensinou os seus caminhos e nos enviou. Essa é a nossa razão de estar no mundo, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos revelou ser a vontade do Pai. Transformar este mundo num reino de amor, promovendo a paz e agindo com retidão, sendo justos. Enfim, claro que a nossa vida de discípulos e discípulas em missão, às vezes a gente tem a peleja da obediência e também às vezes a gente tem a desobediência.
isso é constante, né? Na vida da nossa humanidade ainda frágil, que não se planificou naquele que é toda a glória. Mas, caro irmão e irmã, missionário e missionária, pela graça do seu batismo, escolha o caminho de Deus em Jesus Cristo, no seu dia a dia. Como igreja, o nosso discernimento é nos passos do Senhor Jesus, aquele que nos ensinou como concretizar na nossa vida, pelas nossas atitudes, a vontade de Deus. Assim como Deus tanto nos amou, que nos deu o seu Filho unigênito para o nosso bem, para que nele tenhamos vida, esta vontade perdura. E hoje somos nós os instrumentos de dar vida a tantos que já têm, talvez quase acabando em sua existência. Ser missionário, missionária, exige de nós que façamos escolhas. Escolhamos o reino de Deus e tenhamos as atitudes concretas que correspondam a este reino na nossa vida. Porque do contrário, poderemos perecer. Do contrário, poderemos perder o significado da nossa existência como igreja. E olha que outros poderão alcançar, primeiro, o lugar que a nós é oferecido pela graça da fé que nós professamos. Ser um missionário, uma missionária, também exige de nós uma contínua conversão. E como nós podemos alcançar então, por fim, em unidade, em amor, como igreja, irmãos e irmãs congregados na fé, em missão? A segunda leitura hoje nos diz: é imitando aquele que é o missionário do Pai, Jesus Cristo, sendo como Ele, humildes. Ele é o servo humilde e fiel. O missionário, do missionário e da missionária de Cristo hoje, é exigido então esta humildade do Senhor. E olha, isso também é muito difícil, porque às vezes a gente quer que tudo se faça como a gente acha que deve fazer. Às vezes a gente tem os nossos sentimentos, mas a igreja não é movida por sentimentos individualizados, mas a gente quer que aquilo que nós sentimos seja o que deve todo mundo sentir. E a prática que talvez, fruto de determinados sentimentos, se estabeleceu, é como que é só aquilo que é bom e útil para a vida da comunidade, a vida da família ou a vida da igreja. E não é. O que é útil para a vida da igreja, para a missão ser alcançada, vivida e concretizada, é os caminhos do Senhor. É a palavra viva e eficaz, que deu-se a si mesmo para o nosso bem e o bem de todos. Portanto, se queremos viver uma igreja unida, uma igreja irmanada na fé, discípula e missionária, é necessário esta humildade do Senhor que serviu a todos.
não o sentimento particular, mas o amor de Cristo. Este amor é o que vale para a missão, para a vida da igreja. Portanto, peçamos ao Senhor, aquele que nos chama e nos envia à sua vinha, ao mundo. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça, nos faça viver com alegria neste anúncio do Evangelho, com as nossas práticas de amor, paz e retidão, a justiça, viver plenamente a missão que também a nós é confiada. Desde a nossa casa, desde a igreja, digamos assim, doméstica, que nós vivemos muito nesse tempo da pandemia passada, né? Até a comunidade que nós congregamos para o bem do mundo. Avançar sempre é importante, ir mais adiante. Digamos sim e concretizemos o nosso sim. Se dizemos sim a Deus, que as nossas atitudes correspondam a esse sim. Eis-nos aqui, envia-nos. Aí é claro que o coração ardente de fé e esperança, vai logo colocar-se a caminho ao encontro do irmão e a irmã, e ali amar, e ali promover a paz, e ali agir com retidão. Então, que esta Eucaristia, neste 1º de outubro, com a graça de termos nós a Igreja, Santa Teresinha, como patrona da missão, possamos deixar que este coração da Igreja, o seu, o meu, de todos nós, arda com esse desejo de ir, de sair de nós mesmos e de nos fazermos humildemente algo bom para o nosso próximo, não só para nós, não só para a igreja, que está bom ficar aqui, mesmo que está meio escurinho hoje aqui, mas para o bem de todos. Que Deus abençoe você, missionário e missionária, que segue os passos de Jesus Cristo. Confie, não há erro, quando com humildade nós nos colocamos a caminho, com um coração alegre, alegria do Evangelho, vivendo o que o Senhor nos ensinou. Que Deus abençoe todos nós desta nossa igreja paroquial, São José Maruípe, para que neste mês, com esta equipe da Pastoral Missionária, possamos nos conscientizarmos mais do aspecto missionário da nossa vida. Como igreja, nascemos para uma missão e vivemos para a missão. Anúncio com o nosso testemunho concreto da boa nova do amor para todos, especialmente pobres, pessoas que precisam, pessoas que já não têm tanta esperança em suas vidas. Sejamos nós instrumentos de alegria em tantos corações despedaçados e fragilizados por tanto mal deste mundo. Escolhamos o reino de Deus, não as maldades deste mundo. Escolhamos a liberdade dos filhos e filhas de Deus, não o imprisionamento de tantas ideologias e falcatruas e corrupção deste mundo. Escolhamos viver a fé, tendo esperança, anunciando que Deus é amor. Deus te abençoe
na sua missão. Ide aos confins do mundo, com seu coração ardente, bota seus pés a caminho e vá confiante. Amar é urgente e é necessário que façamos. Igreja em saída, igreja missionária de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.